Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, então. Vamos terminar aquela apresentação da aula de ontem, né, sobre geração de energia, e depois a gente começa um assunto novo, né, que é turbinas de vapor, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre as turbinas de vapor para a gente encerrar este primeiro assunto, então. Primeiro eu quero botar isso aqui, tá? Aqui foi onde nós paramos na aula passada, tá? Nós falamos então de usinas hidrelétricas, falamos de usinas eólicas, né? E falamos de usina termoelétrica. Lembrando que tem dois tipos de usina termoelétrica, né? Uma que contém caldeira e outra que não contém caldeira. Uma a gente vai utilizar então turbinas a vapor, né? Naquela que a gente tem caldeira. O vapor vai ser oriundo da própria caldeira. E a outra vai ser turbinas a gás, né? Porque a gente faz, na verdade, é uma combustão a partir de um compressor, injeção de ar. Deixa eu aceitar o mic. A gente faz a injeção de ar, de combustível, né? E provoca, então, uma ignição para que aconteça, então, a explosão. Vamos começar hoje falando de energia solar, tá, gente? Existem duas maneiras de aproveitar a energia solar. Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? E as suas características. Tem uma que é mais interessante a gente usar aqui na nossa região e outra que nem tanto, tá? Basicamente, como que funciona o sistema de energia solar? O Sol vai ser a fonte, então, geradora de energia. Eu vou ter os painéis fotovoltaicos, né? Que são aqueles que transformam a energia solar em energia elétrica, né? Nesse caso, a gente vai dispensar o gerador. O gerador transforma energia mecânica, né, em energia elétrica. São os próprios painéis fotovoltaicos que transformam a energia do sol, que nada mais é que energia térmica também, né, em energia elétrica. Em alguns lugares eu vou ter os acumuladores, né, que é áudio aqui. Voltou. Que é o armazenamento de energia, né? Em outros lugares eu não tenho. Na verdade, a maioria dos locais eu não tenho, né? O armazenamento de energia. Tem o inversor. O que o inversor faz, né? Todos os painéis fotovoltaicos, gente, eles geram corrente elétrica contínua, tá? E a corrente elétrica que a gente tem nas tomadas da nossa casa é corrente elétrica alternada. Então, o inversor nada mais faz que esse trabalho de alternar a corrente contínua para a corrente alternada, tá? Depois ele vai estar ligado à nossa rede, então a gente vai poder utilizar nas nossas tomadas. Bom, a energia solar é a energia eletromagnética cujo Sol é a fonte. A partir dos princípios eletromagnéticos que a gente tem, então, essa transformação, tá, de energia do Sol para a energia elétrica. Ela pode ser transformada em energia térmica ou elétrica. A gente vai ver agora por que ela pode ser transformada em energia térmica. Em alguns casos, a gente não transforma propriamente em energia elétrica, mas sim em apenas uma fonte de calor. Para a produção de energia elétrica, são usados dois sistemas. O sistema, né, heliotérmico, em que a irradiação é convertida primeiramente em energia térmica e depois esta energia térmica é transformada em energia elétrica. E o fotovoltaico, em que a irradiação solar é convertida diretamente em energia elétrica, que são os sistemas de painéis, né, no superior das casas aí. Vamos falar primeiro sobre a energia heliotérmica ou energia concentrada, tá? Os coletores de energia solar heliotérmica são equipamentos que captam a radiação solar e a convertem em calor, transferindo esse calor para um fluido, normalmente a água, tá? O ar ou óleo. Os coletores possuem uma superfície refletora que direciona a radiação direta a um foco, tá? É por isso que a partir do sol a gente consegue ter no meu fluido altíssimas temperaturas. Esse material refletor, ele foca toda a energia solar, né, elevando muito a temperatura.
Como a gente brinca botando uma lupa no sol, a gente não tem o foco, então, do sol e a gente consegue até queimar uma folha de papel, basicamente essa é a ideia. Uma vez tendo absorvido calor, flui por uma turbina. Aí eu tenho algo parecido lá com uma usina termoelétrica, claro que de uma maneira bem pequena e bem simples, né, gente? Mas é um tipo de processo. Então, primeiro eu tenho a transformação em energia térmica. Tenho lá os meus, não são painéis fotovoltaicos, eu vou ter um sistema, né, de captação, dutos normalmente em cores preta, tá? Justamente para captar bem o calor do sol. Por ali vai passar um fluido, tá? O sol diretamente em um tubo não faz com que a água dentro desse tubo evapore, mas, né, em condições específicas, um material específico, refletivo, faz com que a água do interior do tubo atinja altas temperaturas, fazendo com que ela evapore. Depois de evaporada, ela vai passar por uma turbina, e o que essa turbina vai fazer? Vai rodar e gerar energia mecânica. Essa energia vai ser direcionada a um gerador pequenininho, claro, e vai ser criada, então, a energia elétrica. Deixa eu só anotar o colega aqui, tá? Esses são os sistemas heliotérmicos, tá? Então, primeiro eu tenho conversão de energia solar para energia térmica, depois energia térmica para mecânica, parecida com uma mini usina termoelétrica, tá? Então, temos esse sisteminha aí, ó. Eu vou ter o quê? Um sistema aqui, um trocador de calor, capaz de captar o calor do sol. O calor vai ser absorvido pelo fluido e vai evaporar, tá? A partir do momento que ele evapora, ele fica na cor vermelha aqui, ó. Então, segue esse fluxo. Vai evaporar, tá? Vai entrar ali dentro de um gerador de vapor. Entra dentro desse gerador de vapor só para garantir que não entre turbina, não entre vapor líquido na turbina, e sim apenas a vapor, tá? Então, entra vapor aqui nesse gerador de vapor, tá? Essa água que está dentro do meu gerador de vapor, né? São dois fluidos diferentes. Eu tenho fluido que passa apenas dentro do meu sistema, né, externo, que é aquele que vai ficar no telhado, ó, que é essa primeira parte aqui, um fluido que pode ser óleo, algum outro tipo, normalmente não tóxico, nem contaminante, tá? Ele vai então aquecer, evaporar e vai ser encaminhado para um gerador de vapor, que é uma caldeira bem simples, né? Nada mais é que um tanque que contém água. Essa água vai receber calor dessa tubulação, né, que já veio em forma de vapor, e também evaporar. Aí a água que evapora dentro desse gerador de vapor vai passar por dentro da minha turbina, fazendo com que as pás tirem. Tendo este movimento mecânico, ele vai ser encaminhado para o gerador. E o gerador vai transformar a energia elétrica em energia mecânica em elétrica, tá? Mas tem aquele vapor que sai da turbina. Esse vapor que sai da turbina passa por um trocador de calor, um condensador, volta a ser líquido, né? Para reabastecer aqui o meu gerador de vapor, que nada mais é que uma pequena caldeira. Então, eu tenho dois fluidos. O fluido aqui que circula pelas serpentinas que vão ficar no exterior, né? Que vão aquecer a água. A água, sim, passa pela turbina, passa pelo condensador e volta para o meu gerador de vapor, tá? Entendido, pessoal, esse sistema aí? Esse tipo de sistema, ele não é muito utilizado aqui no sul, tá? Porque ele depende, de fato, da geração de calor, não tanto da irradiação, tá? Então, para nossa região, não é muito usual, mas é especificamente para nossa, tá? Da metade do país para cima, normalmente ele é até mais eficiente que as placas fotovoltaicas, tá? Então, não vamos pensar que a gente não vai usar, porque a gente pode não usar na nossa região. Para o resto do Brasil, tá? Ele é bem interessante. Vamos falar da energia fotovoltaica, é aquela que tem os painéis fotovoltaicos. Este sim é mais interessante para nós, tá? Especificamente para nós aqui, porque faz mais frio durante o maior tempo do ano ali. A gente tem calor mesmo só no verão, quando muito 2, 3 meses ali. A energia solar fotovoltaica é aquela na qual a irradiação solar
é transformada diretamente em energia elétrica, tá? Por isso que mesmo em dias nublados, eu tenho a geração de energia solar a partir de sistema fotovoltaico, porque não é o calor que gera energia, e sim a irradiação, tá? Mesmo nos dias nublados, ainda que as nuvens, né, sirvam como anteparos da irradiação, boa parte da irradiação passa, tá, gente? Então é essa irradiação que se transforma em energia elétrica no próprio painel, tá? A partir de reações físico-químicas. Deixa eu aceitar o Bruno só. Então, não é mais o calor que eu estou tão interessada, sim na irradiação. Claro que quanto o sol mais aberto, tá, né, sem nuvens, mais irradiação eu tenho, mas mesmo no inverno eu consigo gerar energia elétrica, diferente daquele sistema lá, tá, gente, que depende do calor. Então, é bem difícil de gerar energia elétrica nas nossas meias estações em inverno. Quando a célula é exposta à luz, parte dos elétrons do material iluminado absorve os fótons, tá? Os elétrons livres são levados para fora da célula de energia solar e ficam disponíveis para serem usados da forma de energia. A partir dos elétrons que eu tenho, então, né, a geração de energia elétrica. Quando a irradiação atinge as placas, eu tenho a excitação, né, dos meus elétrons e eles mudam, né, de camada. Essa mudança de camada faz com que aconteça, então, a geração de energia elétrica. É algo bem químico, né? Mas o que a gente precisa saber que é a placa em si que faz essa transformação. Do mesmo jeito que lá nas usinas era o gerador que pegava energia mecânica e transformava em energia elétrica, nesse tipo de sistema é a placa que faz isso tudo. Deixa eu aceitar o guia. O grande segredo, tá, das placas é o posicionamento, de modo que recebam uma maior radiação solar direta, sem a interferência de sombras, tá? Então não vale posicionar apenas para o norte. O ideal é estar posicionado bem para o norte, né? Para eu ter a incidência de radiação por um maior período no meu dia, mas eu tenho que pensar em outras coisas, tá? Como, por exemplo, o sobrado do vizinho, o prédio da esquina, a árvore da frente. A partir do momento que isso gerar sombra, tá? Nas minhas placas, quer dizer que aquilo está servindo como anteparo. Então, está batendo a irradiação lá na árvore e não está chegando, né? Não está chegando nas minhas placas. Então, a minha geração de energia vai diminuir muito. Então, tem que pensar nesse posicionamento, tá? Ai, desculpa, gente, tô mal da rinite. Tem que pensar nesse posicionamento não só diretamente para o norte. Às vezes eu mexo um pouquinho, né? Não deixo tão para o norte, levando um pouco as minhas placas, por exemplo, mas, né, tiro da parte de sombra. Aonde acontece a sombra, não tenho geração nenhuma, tá? Então, esse é o sistema. O sol bate nas placas, as placas transformam a energia solar da irradiação em energia elétrica, tá? E essa energia elétrica, em vez de entrar direto, tá, na rede da casa, primeiro ela passa, né, por um alternador, vai pegar a energia elétrica, na verdade, a corrente que é gerada nas placas, que é uma corrente contínua, e passar para a corrente alternada. Ao contrário do sistema heliotérmico, este aqui, o sistema fotovoltaico, ele não requer, né, irradiação para funcionar. O heliotérmico é calor, sistema voltaico, irradiação, tá? Antes de falar do aproveitamento, vamos falar mais alguma coisa sobre os sistemas fotovoltaicos, porque cada vez mais ele está presente aqui na nossa cidade, tá? Hoje em dia tem várias empresas trabalhando com isso aí, e pode ser que vocês venham lá trabalhar, tá? Como que funciona? Vocês conhecem mais ou menos como é que funciona esse sistema aí que tem placas em cima das casas? Digo, como funciona tudo, tá? Além de ter as placas, se tem armazenamento, se não tem, como é que é a relação, né, do consumidor com a CE, que tu não deixa de utilizar a CE. Conhecem mais ou menos? Não, eu pelo menos eu não conheço. Tá, então vamos conversar sobre isso, tá, gente?
Muita gente acha, muita gente mesmo acha que a partir do momento que se tem, então, as placas fotovoltaicas, tu te desliga da CE, né? Depende da companhia de energia. Tô falando da nossa aqui, que é a CE, tá? Isso não é uma verdade, tá, gente? A gente não deixa de utilizar a CE, a gente passa interligado, tá? Por quê? Hoje em dia está bem competitivo os preços dos sistemas, né? Geração de energia elétrica a partir das placas fotovoltaicas a nível doméstico. Antes, né? Só compensava para indústria, comércio como hoje muitos comércios estão utilizando, gente, muitos mesmo. Comércios como açougues, tá? Que consomem muita energia elétrica, mas a nível doméstico já está sendo bem interessante. Por quê? Como que funciona, tá? A história, ela teve um andar em diferentes tempos, tá? Se criou lá as placas fotovoltaicas e se criou, então, as baterias, tá? Na verdade, as baterias vieram primeiro, né? Qual era a ideia quando se criou os painéis fotovoltaicos? Ah, eu vou gerar energia elétrica nos meus painéis, né? E vou guardar eles nas minhas baterias. Por quê? O sistema ele só gera enquanto eu tô tendo sol, Fernando, tá? Ele só gera enquanto eu tô tendo sol. Aí o que eu vou fazer? Não vou utilizar energia elétrica depois das 6 da tarde? Não, eu preciso utilizá-la de noite. Então o princípio era esse. Ah, vou ter o sistema fotovoltaico e vou ter uma bateria, né? Carrego as minhas baterias durante o dia e uso as minhas baterias durante a noite. Só que foi crescendo essa ideia dos painéis, tá? E hoje, financeiramente, é algo bem viável ter painéis fotovoltaicos na nossa casa, tá? Casas normais aí, com consumo médio, com 4, 5 pessoas, né? Na verdade, quanto mais pessoas e maior o teu consumo, mais viável é, né? Uma casa com 2 pessoas aí, que tem um consumo médio, não compensa, tá? Porque se gasta pouco. Então, não que não compensa, financeiramente compensa, mas o investimento vai ter um retorno daqui a 15 anos, né? Daqui a 20 anos. Enquanto uma casa que consome muito, às vezes o retorno é em 6 anos, 8 anos, sendo que o sistema dura 25 anos, tá? Os painéis se tornaram muito competitivos, mas as baterias não. A realidade atual é que as baterias para consumo doméstico ainda são muito caras, tá, gente? Muito caras mesmo. Não compensa, tá? Não compensa mesmo. Quem que tem bateria hoje em casa e sistema fotovoltaico? São dois extremos. Ou quem tem muitas condições, tá? Quem tem muitas condições, tem interesse de ter, compre e deu, tá? Ou quem tem a grande necessidade. Aqui em Rio Grande, né? Eu como moro no Cassino, tenho esse parâmetro, mas na cidade deve ter outros, tá? Aqui em Rio Grande, tem o Stella Maris, que vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, que é passando a querência. Lá não tem energia elétrica ainda, gente. Não chegou e não se tem, né, uma previsão de chegada. Só que eu não sei por que do nada começou a... Do nada não, faz uns anos para cá, mas tá bombando os terrenos para lá e tá rolando comércio, o pessoal vendendo, o pessoal comprando. Muito nessa intenção de que a partir do momento que tiver várias pessoas, né, vai chegar energia elétrica, mas isso é algo bem distante, vai demorar. E aí as pessoas já estão lá e precisam de energia elétrica. Tem gente que vai só final de semana, não dá muita bola, né? Faz um acampamento no final de semana aí, mas tem gente morando, tá? E aí essas pessoas, né, acabam adquirindo uma bateria ou outra por necessidade. Ainda assim, são baterias para o básico, tá? Para o básico. Já não são baratas, mas para o básico, o que eu digo? Para ter uma luz de noite, para ligar alguma coisa ou outra. Não para ter o nosso consumo, que a gente faz, tá? Cheguei em casa, tomei banho de noite, fiquei assistindo TV, liguei micro-ondas, senão é muito caro mesmo, tá? Então isso andou de forma em tempos diferentes. Os painéis fotovoltaicos valem muito a pena, mas as baterias são muito caras. Então, o que as pessoas, grande parte, faz? Não se desliga da rede, tá? Existe uma parceria com a CE que é a seguinte: tu vai utilizar a rede, tá? Tu vai utilizar a rede que já está instalada, tá? Para gerar energia elétrica. E ele vai servir como se fosse um banco para ti.
Claro que perto do meio-dia é o horário que vocês vão mais gerar. Só que pode ser que perto do meio-dia vocês não usem tudo isso. O ideal é o quê? Eu me adaptar e ter o meu maior consumo no horário que eu tenho mais geração. Então, por exemplo, perto do meio-dia vai todo mundo tomar banho, tá? Esse é o ideal. Mas a gente sabe que a nossa rotina é outra, né? Normalmente no horário do meio-dia tá todo mundo trabalhando. Quando que a gente vai utilizar? Todo mundo junto quando chega do trabalho, tá? Vou explicar por que essa relação agora financeiramente, tá? Então, hoje se faz o quê? Tu mantém ligado tua casa na rede da CE. Tu apenas troca o teu disjuntor e agora ele vai ser um disjuntor, tá? Digamos que com duas mãos. Por quê? O que que nosso disjuntor faz? Ele mede, disjuntor nosso... Me fugiu o nome. Me ajudem. Não é disjuntor, não é o registro, é... Vamos lá, pessoal. Nossa caixinha lá da frente. Disjuntor é só a chave, né? Tá. O contador? Hã? O contador? Contador, gente. Fugiu a palavra contador, tá? O que que o contador ele faz, gente? Ele calcula a quantidade de energia elétrica que entra da CE para a tua casa. E a gente paga o que mostra no contador, o que a gente utilizou, tá? Quando tu instala um sistema fotovoltaico, o primeiro passo é tu pedir permissão, né, para a CE lá e trocar o teu contador, porque tu passa a ter um contador de duas mãos. É registrado o que entra, né, da CE para a tua casa, mas também é registrado o que entra na verdade, o que sai, né, da tua casa para a rede, porque agora tu também é um gerador. Então, o que que acontece? 9 horas da manhã, teu sistema já está rodando, tá? Provavelmente não tem ninguém na tua casa, ou pouco uso. Perto do meio-dia tá bombando, tá gerando bastante. Teu consumo dificilmente vai ser igual à tua geração. Perto do meio-dia tu gera muito mais do que tu consome. Então essa energia que tu tá gerando, ela vai para a CE e vai ficando acumulada lá, tá? Quando chega de tarde, tua geração diminui, teu consumo tá mais ou menos ali. Quando chega às 6, 7 horas, 8 horas, não tem mais sol, tu parou de gerar. Então, mas tu quer usar energia elétrica. Então, tu pega essa energia de novo da CE. Isso acontece de forma automática. O teu computador fica marcando, né? O que que tá saindo da tua casa, o que que tu tá gerando indo para a CE e o que está vindo da CE para tua casa. Não parece uma bateria que tu carrega de dia e usa de noite? Muito similar, né? Só que qual é a diferença que vocês acreditam que tenham aí? Se a bateria é cara de comprar, vocês acham que a CE nos faz isso de graça? Guarda a energia que a gente não tem onde guardar para nós, para de noite a gente pegar de volta? Não, a gente paga por isso, tá? Tu passa a não gastar mais energia da CE, mas tu paga por usar a rede, tá? Tu paga, hoje a taxa eu acho que tá uns 60, 70 reais por mês, tá? Para tu usar a rede, para tu fazer esse sistema de tá gerando, joga para a rede, vai precisar, usa da rede, tá? E tem mais um critériozinho. Hoje a gente paga uma porcentagem do que volta para nós. Só que a gente não paga em dinheiro, a gente paga em própria energia. O que eu quero dizer com isso? Das 11 horas da manhã até a meia-noite, nós geramos sem usar 100 kW, tá? Geramos das 11 ao meio-dia, geramos 100 kW, ninguém aqui em casa está usando, então vai ir para a CE. Aí os meus 100 kW são contabilizados lá no contador, com o que está saindo, e de noite, às 8 da noite, eu vou usar esses meus 100 kW.
Só que quando eu pego de volta, eu não pego mais 100, eu pego 80, tá? Então tem isso também. Tu paga a taxa mensal por uso da rede e tu ainda tem um tributo de pegar de volta os teus quilowatts. Só que esse tributo de volta não é financeiro. A taxa mensal é financeira, tá? Eu não me lembro direito dos valores, mas eu acho que quem tem só 110 paga quase R$60 e quem tem 110 e 220 paga quase R$80. Os valores eram mais ou menos esses, tá? Aí tu paga em dinheiro mensalmente. E essa questão do que tu joga com o que tu traz de novo, tu paga na própria energia. Então, tu manda 100 kW, mas quando tu pede de volta, eles só te devolvem 80, tá? Tem isso. Por isso que o melhor é o autoconsumo, tá? Ou seja, tu utilizar mais a energia na hora que tu tá produzindo. Por quê? Se em vez de tomar o meu banho demorado lá de noite, que eu vou pegar de volta a energia que eu produzi de dia, só que eu vou pegar uma parcela menor do que eu mandei, certo? É utilizar no autoconsumo. A hora que está gerando, eu já estou usando, porque aí eu uso 100%, não está indo para a rede. Eu já estou usando. Às vezes é inevitável, né? Por exemplo, essa função do banho demorado aí. Se tu tá trabalhando, não tem como ir para casa fazer isso. Mas aí tu vai ligar algumas coisas que consomem naquele horário, né? Se tem alguém em casa, liga, sei lá, lavar roupa, secar roupa, tudo naquele horário, porque tu tem este ganho ainda, tá? Ainda, mesmo com todos esses empecilhos, com a taxa de custo mensal, com esse tributo para pegar de volta a energia que é tua, na verdade, né? Tentaram, gente, para vocês terem noção, tentaram aumentar esse tributo. Como tudo no Brasil, nada é singelo, né? Então, o tributo era de mais ou menos uns 18%, tá, gente? Então, por exemplo, se eu mandei 100, eu pego de volta 82. Aí eles quiseram aumentar. Tentaram lá lançar, foi lá pro Palácio e tudo mais, um aumento. Só que não era para aumentar um pouquinho, assim, tipo de 18 para 20 e poucos. A gente ia reclamar, mas não tem muito o que fazer, né? Eles queriam aumentar para 46%. Então, além de tu pagar aquela taxa mensal, tá? A energia que tu produz e manda para a CE, tu só ia pegar de volta praticamente a metade, tá? E aí sim, passava a não ser mais, não se compensar financeiramente. Aí tá vigorando até agora, tá parado isso lá em Brasília, tá? Porque as empresas de energia elétrica entraram caindo em cima, porque a partir do momento que não compensa mais, o que vocês acham que acontece com as empresas, com o tanto de empresa que está bombando aí de energia fotovoltaica? Vai quebrar. Vai quebrar. Imagina, os produtos deles não vale mais a pena, né? Então vai quebrar. Então tá parado isso. Eu acho que vai aumentar um pouquinho, sempre aumenta, né? Mas não tanto. Mas hoje em dia se compensa. Como que compensa? Então é isso, não deixa de não pagar mais nada para a CE. Tu vai pagar essa taxa mínima, tá? E quanto tempo vem o teu retorno? Depende, né, do quanto tu consome. Quem tem faturas baixas mensais, né, paga esses 60 ou 80 reais, aí depende da atenção que tem na tua casa, só essa taxa mínima e aí leva uns anos para se pagar. Nunca é tão rápido, tá, gente? Isso não se paga em 3 anos. Normalmente, aí, numa fatura média de 4 a 6 anos, tá? Eu sei que parece bastante tempo, mas o sistema dura 25 anos, tá? As placas duram 25 anos. Mas a gente sabe que tudo tem que ter manutenção, né? Eu acredito, sinceramente, que sem manutenção, assim, com manutenção direitinha, mas não trocar equipamentos e tudo mais, dure uns 15 anos. Então, se é uma casa que levou 5 anos para se pagar, né? Tu tá pagando ali o teu sistema. Hoje, eu digo tô apagando, tá, gente? Isso eu esqueci de comentar. Porque hoje tá bombando tanto isso, eu tô falando bastante porque as empresas estão bombando mesmo, tá? Então tem a chance aí daqui a pouco vocês trabalharem com isso. Tá rolando financiamentos como se fosse de casa e de carro com preços bem atrativos. Então as pessoas estão conseguindo financiar pelos bancos. Por quem?
hoje em dia, todos os bancos, basicamente só o Banrisul e o Banco do Brasil fazia taxas atrativas para isso. Hoje eles têm, né, áreas específicas para renovação de energia e taxas bem interessantes, tá? E as pessoas estão financiando. Dependendo do teu valor, aí, né, eu digo para um valor um pouquinho a mais. Quem tem um açougue, não precisa ser nada gigantesco, mas quem tem um açougue, mercadinhos, tá? Tem valores de fatura muito alto, gente, valores de fatura alto mesmo. Tá compensando financiar. Então a pessoa não vai deixar de pagar, tá? Qualquer mercadinho pequeno, tá, gente? Tem uma fatura fácil aí de R$2.000 de energia elétrica, tá? Não tô falando de um milênio da vida, tô falando de um mercadinho pequeno, tá? Tendo 2, 3, 4 frigoríficos, chega fácil, tá? Neste valor. Então não é que a pessoa vai deixar de pagar, mas a partir do financiamento hoje se consegue, tá? O valor que tu paga mensalmente do financiamento ser o valor que tu pagava, né, na tua fatura. Então, nos primeiros anos não vai mudar, né? Tu vai estar pagando pelo sistema que é teu ali. Mas depois de 4, 5 anos, próximos anos, qualquer coisa que entrar vai ser o quê? Vai ser lucro, porque o sistema já é teu, tu já pagou, tu continua usando a energia elétrica dele, tá? Não tô fazendo propaganda, eu nem tenho em casa, penso, tá? Mas é interessante. O que eu tenho em casa é o sistema de aquecimento de água, tá? Para piscinas pequenininhas, que a minha é bem pequenininha, tá? Mas é um sistema como este aqui, ó. Aproveitamento térmico, tá? O que são? Nada mais é que um duto, né? Preto, porque retém calor, né? Que fica lá em cima do telhado, e um sistema de bombeamento de água. Então, a água, quando enche, em vez de ir direto para a piscininha, vai para os dutos. Fica circulando, né? O duto é longo, fica circulando lá naquele duto que está em cima do telhado, pegando bastante sol, numa cor escura, e depois que entra para a piscininha. Então, o que faz? Aquela água que entraria fria, direto, digamos assim, né? Já entra com uma temperatura morna, dependendo do dia, quente, tá? Claro que, mesmo sendo pequena, a piscininha não vai ser em 15 minutos, né, que ela vai ficar morna, mas com o tempo vai circulando este ar, essa água, e ela vai aquecendo, tá? Isso também é bem interessante. Outra coisa que se usa para aproveitamento de água, os boilers. Já ouviram falar dos boilers para casa? Sabe o que são os boilers? Tem ninguém conversando comigo aí hoje. Aquecimento por resistência, não é? E tenho por resistência e tenho o solar também. O boiler em si são aqueles cilindros, tá? Que ficam em cima das casas. Reparem isso, tá? Passem a olhar, tem muita casa tendo agora, muita mesmo, tá? São cilindros, né, metálicos que ficam em cima da casa. Tem esse sisteminha parecido com o meu, tá? Um sistema que vai circular água, só que o sistema é um pouquinho diferente, tá, gente? É um boiler que tem umas serpentinas, não são canos, tá? Que nem os meus. São dutos metálicos e refratários, tá? Que sai do próprio boiler, que sai. Então é um único componente. Em cima eu tenho tanque e embaixo eu tenho esses dutos, né? E ali vai ficar circulando a água. Qual é a ideia? Ele não aquece a água 100%, mas ele deixa a água morna. Qual é a vantagem de usar água morna? Por exemplo, na torneira, não precisa ser uma água pelando, né? Pelando, minha avó falava isso. Não precisa ser uma água quente. Pode ser uma água morna, que no inverno já tá bem agradável, né? Melhor do que aquela gelada que quando a gente liga. O chuveiro, o chuveiro a gente quer quente. Só que imagine, se vem a água, entra no chuveiro, tá? Para aquecer a temperatura que a gente quer, ele gasta um tanto de energia. O que vocês acham que acontece com o consumo de energia se a água já entra morna? Ele vai diminuir, mas se tu baixar a resistência de chuveiro. A temperatura vai ser a mesma, tá? Quem limita a temperatura é o chuveiro. Por exemplo, deixei meu chuveiro no máximo, tá? Tá entrando água gelada nele.
o máximo vai ser aquele. O meu chuveiro vai trabalhar muito e vai gastar muito para chegar naquele máximo. Se a entrada dele, se eu fizer esse sistema e a entrada dele for com água morna, o meu chuveiro não vai ficar mais quente. Não se iludam. E nem comprem isso, porque eu tô vendo muita propaganda assim, não na TV nem nada, porque nem pode, mas muita gente que eu converso e comenta com gente vendendo essa ideia, vendendo mesmo, gente, essa ideia, e não é verdade. Ah, porque se tu tiver um boiler, tu vai ter uma entrada de água morna, teu chuveiro vai ficar mais quente. Não, não vai. Tu entrar com a água morna, o máximo da temperatura dele vai ser o mesmo. Qual é a diferença? Que para chegar naquela temperatura máxima, o chuveiro vai trabalhar menos. Então, o teu consumo de energia elétrica vai diminuir, às vezes pela metade do chuveiro, por exemplo, tá? Isso é uma verdade. Mas que vai ficar mais quente, não é verdade, tá? A temperatura que dita é a potência do chuveiro. Depois disso, não tem mistério. Potência e vazão, tá, gente? Por que a gente dá aquela apertadinha no chuveiro no inverno? Para ele ficar mais quente, né? A potência do chuveiro não mudou, mas a gente diminui a vazão. Aí a gente toma banho quente, mas meio gotejado, né? Essa é a ideia. Então, a vazão, com a mesma potência numa menor vazão, ele fica mais quente. Mas a temperatura de entrada de água não faz diferença nenhuma, tá? Se utiliza bastante, né, para esse diminuição. Ele te ligou pra dizer isso? Hã? Ai, felicidade, tá, hein, gordo? Ah, para, gordo. Vai te deitar, rapaz. Tem um áudio comigo aí. Ah, para agora. Tem alguém rateando aí. Vai te deitar, vai. Não, mas aí é Libertadores, né? Aí nós estamos falando de outro campeonato, né? Corta ou gosta? Guilherme. Ó, Guilherme, oi. Teu áudio. liga teu áudio, por favor. Desculpa. Obrigada. Bah, o gordo tá rateando. Vamos lá? Opa, Desculpa, professora. foi nada. Seguimos. Aqui, tá? Falamos bastante sobre isso. Nos boilers, tá? Então, se vocês entrarem nesse assunto, não digo para compra, mas a critério, né, de conhecimento, entrarem nesse assunto, reparem que as pessoas, né, às vezes é por não conhecer, tá? Que falam isso, vão repassando as ideias, às vezes, e também é um pouco na maldade, quando é no caso de venda, esta questão dos aquecimentos de água, dos sistemas, tá? Conselho particular, nunca adquiram um boiler, tá? O custo-benefício dele não vale. Não é um sistema caro, por isso que está se vendendo muito, tá? Mesmo que ele se venda com a ideia certinho, só para diminuir teu consumo de energia. Pense em um equipamento que tende a dar muito problema. Não é por marca, é o equipamento construtivo em si. Muito, gente. Eu não conheço ninguém que tenha adquirido sem se arrepender depois, tá? Porque estruturalmente está mexendo com água, calor, tudo no mesmo equipamento. É muito normal dar um vazamento outro, tá? E imaginem um vazamento outro toda hora em cima do telhado. Que mão de obra, tá? Mas isso é uma ideia particular minha, mas é um conselho, tá? Tem aí também, só para vocês darem uma olhada aí, por exemplo, eu peguei de uma empresa, esse daí, só para se vocês tiverem curiosidade, de valores, quanto está custando um sisteminha aí hoje de energia fotovoltaica, tá? É do ano passado esses preços, não sei se ainda segue assim, mas para vocês terem uma ideia aí, quiserem fazer uma continha em quanto tempo se pagaria, dei uma olhada depois, tá? Não se atente pelo número de pessoas, porque isso é muito relativo, né? Se tem 2 pessoas que tomam banho muito demorado e 4 pessoas que tomam rapidinho, né? Provavelmente as 4 rapidinhos têm um consumo menor. Mas seguir pelo tipo de sistema. Isso aqui é o que ele produz, tá? Em quilowatts de potência. Vamos falar sobre a usina nuclear, tá? Não temos usinas nucleares aqui no Brasil, mas a gente sempre fala nas energias, né? Porque é um tipo de energia possível e a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona. A energia nuclear é definida como energia gerada a partir
dos núcleos dos átomos, tá? Na verdade, da colisão dos meus átomos, seja por meio de fissão ou fusão. Qual é a diferença de fissão ou fusão, tá? Tem os meus átomos lá acelerados, andando a alta velocidade dentro de um comportamento. O que vai acontecer? Eles vão se bater. Vou ter a colisão. Nessa colisão tem duas opções. Ou eu bato dois átomos e eles se racham e se quebram, aí eu tenho a fissão, a separação. Ou o que normalmente acontece é a fusão. Eles se batem e se colam um no outro. Aí eu tenho a fusão. Sendo a primeira técnica amplamente utilizada, né? E também a segunda. Não interessa se é fusão ou se é fissão. Mas o que essas duas geram? Geração de energia, tá? Acontece ali algo muito parecido com uma explosão. Aquilo ali libera energia. Atualmente, 11% de toda a energia produzida no mundo é gerada em usinas nucleares, tá? Não é o caso do Brasil, mas o resto do mundo é muito utilizado. O combustível usado é o urânio 235, não é encontrado nessa forma, tá, gente? O que a gente encontra na natureza? Dióxido de urânio. E aí ele é minerado, beneficiado e se transforma o urânio 235, que é um tipo específico. Fases da usina nuclear. Temos uma figura que eu vou mostrar para vocês agora, o sisteminha. Mas uma usina é formada basicamente por três fases: primária, secundária e a refrigeração. Inicialmente, o urânio é colocado dentro de um vaso de pressão, tá? Com a fissão, a separação ou fusão, né? A produção de energia térmica. Acelerei eles se colidiram e geraram energia. No sistema primeiro, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator térmico nuclear, né? Porque essa aceleração de partículas, eu preciso de um motor que faça os meus urânios lá girarem, né, aceleradamente. Então isso gera calor e eu preciso resfriar esse núcleo, né? Inclusive, normalmente os acidentes acontecem no próprio núcleo do reator, pelo aquecimento. Esse é o pior medo de ter um problema dentro de uma usina nuclear, tá? É o aquecimento do reator. Espera aí, tem uma mensagem aqui para mim em cima. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Opa, fechou. Vou abrir de novo. Espera aí que não consigo tirar aqui a mensagem. Foi. Tá? Inclusive, você já deve ter ouvido falar, né, da explosão de Chernobyl, né, que deu vários problemas e esses dias ainda estava dando no jornal que até hoje, né, tem pontos que se tem, né, problemas devido à explosão que teve, tá? É altamente perigoso para o humano, tá? E foi algo incrível, porque muita gente morreu, muita gente teve problemas, né? Câncer, literalmente, depois, tá? E o incrível, né? E triste foi que, de alguma forma, isso ficou preso na genética das pessoas, tá? Uma coisa é tu tá lá, muita gente morreu pelo acidente, pela explosão. Outras, durante os anos, foram tendo problemas de saúde e morreram, né? Crianças que estiveram lá, ficaram adultas, tudo mais. Mas essas pessoas que não morreram doentes, posteriormente tiveram filhos e essas crianças ainda tinham uma patologia diferente e uma probabilidade cancerígena muito maior com o ser humano. Por isso que foi algo tão assustador e é até hoje, gente. Já se tem mais de 3 gerações, tá, estudadas e essas pessoas ainda apresentam alterações. Hoje se trabalha muito melhor com isso, tudo mais, mas imaginam o que aconteceria se a gente não tivesse tanta atenção, né, e isso se repetisse, passando por gerações de pessoas, tá? Então, isso é muito perigoso. Hoje as regras para esse tipo de usina
são muito rigorosas, tá? Mas o ponto crítico de uma usina nuclear é o reator e o seu aquecimento. No sistema secundário, a água aquecida pelo sistema primário transforma-se em vapor, tá? Em um sistema chamado de gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar uma turbina, tá? Então, de forma mais prática, o que acontece? Eu tenho ali, né, a aceleração de partículas de átomos, eles vão se colidir e vão gerar energia, calor, tá? Eu vou resfriar, né, baixar a temperatura deste reator com água, tá? Só que é uma temperatura muito alta, gente. Então, a água que passa, tá, por este reator, ela evapora e vira vapor. Então, eu utilizo esse vapor para mover turbinas a vapor. Aí, o resto do sistema, você já sabe, né? Esse vapor vai mover as pás da turbina, vai gerar energia mecânica, vai ser transmitida para um gerador que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica, tá? E a terceira fase da usina é a refrigeração. O vapor que sai dessa turbina tem que ser refrigerado, tá? Não mais só condensado. Condensado é liquefazer o meu vapor. Sim, refrigerado, porque esta água vai passar de novo pelo reator que está muito quente. Então, não pode ser uma água morna, tem que ser uma água fria, porque lá ela vai receber calor novamente e evaporar-se novamente, tá? São ciclos fechados, porque ainda que não se tenha contato físico com a água e com as partículas de urânio, né? Porque está fechado o meu reator, essa água é altamente contaminante, tá? Então eu não tenho a possibilidade de, não vou resfriar ela, vou só condensar, mandar para o rio e pegar mais água. Não existe essa possibilidade. A água, o urânio é imprescindível que fique, né, hermético no reator. E a água, ela também é confinada, tá? Porque ela é altamente poluída, não poluída, né, mas modificada pela reação que é causada lá na evaporação em contato com o urânio, tá? De tanto em tanto tempo, tem que se abastecer, ou quando se tem vazamentos ou retirada de água, essa água também não é largada na natureza de qualquer forma, tá? Ela tem tanques específicos, não só para água, mas para todo e qualquer elemento e equipamento e resíduos e sujeira que sai de uma usina nuclear. Ela é confinada em tanques especiais, tá? Esses tanques vão para um poço, eles concretam este poço, já está dentro do tanque de aço, tá? Vai um material ali, um tipo de óleo, também dentro desse tanque, ele é fechado, fazem grandes buracos em algumas regiões, né? Regiões que eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de plantação, nenhum tipo de rio, nenhum tipo de nada natural, tá? Um lugar bem isolado. E aí eles fazem uma base de concreto, jogam esses tanques de metal, fecham com concreto e depois fecham com areia, tá? Imaginem quanto tempo leva para se distinguir isso na natureza. Tempos e tempos, imagina. Toda essa estrutura de concreto, de metal, por isso que tenta se aproveitar ao máximo para não gerar resíduos e não gerar lixo, ou o mínimo possível. Porque imagina eu ter um espaço para fazer esse tipo de coisa, um espaço tão grande, tá? Isso é o que eu falei para vocês quanto aos resíduos. Este é o sistema, o que de fato ali acontece, tá? Eu tenho meu gerador de vapor, aqui vai ser algo fechado. Aqui, ó, eu tenho o meu vaso de pressão, tá? Tem uma bomba que vai passar água por este vaso de pressão. Este vaso de pressão vai entrar em um gerador de vapor, então este líquido aqui, ó, ele vira vapor, o amarelo, ele vira vapor super aquecido e entra num gerador de vapor. Este vapor superaquecido vai aquecer esta água que está no gerador de vapor. E ela vai se
evaporar. Se evaporando, ela vai passar pelas turbinas, tá? Vai passar pelas turbinas, vai gerar energia mecânica que vai ser transferida para um gerador elétrico. Depois ela sai das turbinas, passa por um condensador e é refrigerada, tá? Posso refrigerar ela com o mar se tiver perto? Posso, tá? Mas se não tiver mar perto, eu tenho que ter um sistema de refrigeração. Mas se eu for refrigerar ela com água natural, com mar, eu não posso mandar, gente, ela para o mar, tá? Eu não tenho contato direto. Reparem aqui a quantidade de fluidos que isso vai passando justamente para não ter contato. Aqui, ó, no início, é aqui que tem o reator, tá? E aí eu tenho o líquido 1, que vai virar vapor e vai passar por dentro do meu gerador. Reparem que ele passa em um tubo, ele não tem contato. Depois, ele vai evaporar a água, que está em azul, líquido 2. Tá? Essa água vai virar vapor, vai mexer a turbina e vai para o condensador. Se eu tiver uma torre de resfriamento própria, eu posso mandar este líquido azul para o resfriamento. Se eu não tiver, eu não posso mandar ele para o mar, nem passar por dentro do mar. Digo, passar um tubo direto por dentro do mar, não vai ter contato, só para resfriar. Não. Se eu vou fazer resfriamento natural, eu tenho que ter um terceiro líquido. Reparem aqui o que está em verde. Em verde é um terceiro líquido, que vai passar aqui por dentro do meu condensador, vai retirar o calor da água, que é azul, né? Vai resfriar essa água e vai passar pelo mar, tá? Vai passar pelo mar e resfriar. Então, ela aquece com a água do condensador e resfria pelo mar, tá? Então, são série de barreiras para não ter contaminação. Sempre que eu tenho um fluido, né, tóxico, eu não faço resfriamento direto, eu fico passando um fluido pelo outro, tá? Um vai tirando o calor do outro, um vai resfriando o outro, para que eu não tenha contato. Entenderam esse esqueminha, pessoal? Sim? Vantagens, né, da usina nuclear, então. Não libera gases estufa, exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade do combustível, né? Pequeno risco do transporte de combustível, pequena quantidade de resíduos, né? Independência de fatores climáticos, né? Não depende da chuva, nem do vento, nem do rio, porque acontece ali de forma confinada. Por que diz ali, ó, pequeno risco do transporte do combustível? Aí que tá a jogada, tá, gente? O urânio, o dióxido de urânio, é algo que a gente encontra facilmente na natureza. Dióxido de urânio. Ele, por si só, ele não é perigoso, tá, gente? Ele se torna perigoso quando eu faço beneficiamento dele, a mineração, e eu crio, então, o urânio 235. Este é perigoso. Ele, da sua forma natural, não é perigoso e não é nem caro, tá? Então, primeiro eu tiro ele, extrai da natureza, depois de beneficiar, sim, que ele se torna perigoso. Por isso que em muitas usinas eu tenho o próprio lugar de beneficiamento, para não ter essa preocupação com o transporte. Eu vou beneficiar aqui em Rio Grande e vai ser usado lá em Pelotas, então esse transporte se torna perigoso, tá? Desvantagens: o lixo nuclear radioativo deve ser amenizado em lugares seguros e isolados. Muito mais caro o tipo desse lixo do que os outros, tá? Risco de acidentes nucleares e problemas ambientais. No Brasil, temos, na sua maioria, usinas hidrelétricas que utilizam a força das águas em movimento para a geração de energia elétrica, né? O primeiro que nós vimos. Os exemplos mais famosos, né, de usina termonuclear, termoelétrica, saiu nuclear aqui, desculpa, gente, vou arrumar antes de mandar para vocês. No país são as usinas em funcionamento, Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Dúvidas sobre algum dos processos? Opa, apareceu uma mensagem aqui. Dúvidas sobre algum dos processos, gente? Tranquilo?
Viram que eu atualizei nossas aulas lá no YouTube, já está atualizado, tá? Vou atualizar a aula de hoje também. Vamos deixar para terminar, então, ver essa parte de turbinas de vapor na aula que vem, tá? Só falta isso. Aí a gente vê turbinas de vapor e eu já mando o trabalho para vocês, tá? Não é para fazer amanhã, tá? Amanhã a aula vai ser bem curtinha, se quiserem usar o restante da aula para começar o trabalho, tudo bem, mas não vai ser para entregar amanhã, eu só vou mandar amanhã. E daí amanhã a gente combina um prazo de entrega que fique bom para mim e para vocês. Combinado? Certo, combinado. Então tá, pessoal, vou mandar esse documento aqui para vocês, atualizar na nossa aula lá e amanhã nós nos falamos de novo. Boa noite. Ok, boa noite, boa noite. Boa noite. Noite.